Bom, gente, meu nome é Jaqueline, né? Para quem não me conhece, eu sou lá de Secamp, da Secamp, Seara Espírita Campo da Paz, lá em Praia Seca, Araruama. Algumas pessoas, até quando a gente fala isso, perguntam assim: caramba, Praia Seca tem casa espírita? Gente, agora tem duas. Porque além de Secamp, que já está lá há 29, né? 31 anos, agora nós temos a Casa do Caminho, que inclusive recentemente completou um ano de existência lá em Praia Seca. E eu e meu esposo, Robson Cecília, aquele que está sentadinho ali, que vocês já conhecem, ele já veio aqui, né? Inclusive eu estava meio enciumada, sabe, gente? Porque espírita também sente ciúme, tá? E espírita sente ciúme, sente inveja, sente um monte de coisa. Finge que não sente, né? Para não ficar chato. Mas sente. Aí eu ficava assim, gente, só chama Robson. Ah, chama a Jaqueline, mas quando a Jaqueline vem acompanhando o Robson, mas a Jaqueline sozinha ninguém chama. Aí eu tô só esperando o pai do Jorge, né? Aí um dia o Jorge falou assim, Jaqueline, agora sim, beleza, entendi. Eu, claro! Oh, meu Deus, nem imaginava que você fosse me convidar. Mas estava assim, já enciumada, né? E é um prazer enorme a gente estar aqui realmente, né? A gente, como eu estava falando, eu sou esposa do Robson. O Robson faz um trabalho junto ao movimento espírita, né, ao movimento espírita artístico, ao movimento espírita de uma forma em geral. Ele é atual coordenador do CEU da nossa região, né, de Araruama. E, além disso, nós fazemos nosso trabalhinho, nossa tarefa, né, gente? Porque a gente está fechando a nossa conta no vermelho com o Papai do Céu, vocês sabem disso, né? Então, a gente tarefa, faz palestra, vai cantar não sei aonde, faz de tudo, mas continua fechando no vermelho, né? Então, o trabalho não pode parar, porque a Seara de Jesus é grande e poucos tarefeiros nós temos, né? A gente acredita que vocês aqui passem pela mesma situação que a gente. Não sei, diz que Saquarema a galera é mais outro patamar, né? Pessoal de Saquarema, né? Mas lá em Araruama nós temos muita dificuldade em conseguirmos tarefeiros, principalmente depois que houve a pandemia, né? A gente se despediu de alguns tarefeiros para a Covid, né? Pela Covid. Outros foram morar em outras cidades, outros mudaram até de segmento religioso. E nós sentimos que é realmente uma dificuldade de tarefeiros. Então, eu e o Robson, a gente procura suprir o máximo que a gente pode, tanto na nossa casa, quanto nas casas da região. A gente leva a nossa música, a gente leva os nossos estudos, a gente colabora como a gente pode, né? E como Deus permite. Então, hoje é uma satisfação a gente estar aqui, tá? Esse tema, o perdão, inclusive, Nurimar, você já assistiu esse estudo, não pode dar colinha para o coleguinha do lado, tá? Vamos combinar. Que eu fiz esse estudo lá no CELACS, né? Há uns 2 meses atrás. Ai, obrigada. Não precisa de microfone. Esse estudo, gente, na verdade, começou com um pedido da Graciete lá do Renascer. Ela me pediu para fazer uma palestra lá, para fazer um estudo lá para o Renascer. Só que todos os estudos que eu tinha pronto, eu tinha uns 5 ou 6 estudos, eu já havia apresentado no Renascer. E eu disse para ela, olha, esse ano eu não estou querendo mais fazer, eu estou querendo dar um tempo, estou querendo fazer outras coisas, me dedicar mais à web TV, e eu não quero fazer estudo, não quero apresentar estudo. E se eu falar para você que eu vou fazer no Renascer, como é que eu vou depois ter cara de falar nas outras casas que não vou fazer, né? Fica até feio. Aí ela, não, Jaque, olha só, eu vou te dar um tempo bom, aí uns 3, 4 meses. Eu falei, tá bom, então não vamos dispensar trabalho, não, a tarefa não, porque, né, estou precisando trabalhar mesmo. Não dá para ficar dispensando, né? E aí, um belo dia eu acordei, faltava ainda uns 3 meses para a apresentação, eu acordei assim, animada para fazer o estudo, sabe? Falei assim, vai ser hoje, estou com uma vontade, estou com uma intuição boa. Sentei lá no meu computador e foi vindo a intuição, eu fui fazendo um estudo e eu fui me empolgando com aquilo. Eu falei, nossa, ficou muito legal, ficou muito bom esse estudo. Mas como a espiritualidade, ela dá um jeitinho de dar umas catucadas na gente, e vou contar um segredo para vocês, a espiritualidade está ficando tecnológica. Porque ela usa a tecnologia para te dar uns recadinhos também, quando a gente menos pensa.
sabe? Antigamente a gente sentia, né? Aquela vozinha, aquela brisa, aquele pensamento. Não, agora às vezes quando a gente liga o celular e tem lá uma mensagem, a gente, epa, isso foi comigo, né? E foi o que aconteceu, gente. Meu estudo estava prontinho e aí alguma coisa falou assim para mim, tá nada. Dá uma olhada lá no YouTube que tu vai ver que não tá nada pronto isso aí. E aí quando eu entrei no YouTube, gente, todos os canais em que eu era inscrita, de casas espíritas, as palestras eram tudo sobre perdão. Eu falei, nossa, o que houve? É o mês do perdão? Estão comemorando o dia do perdão, alguma coisa assim? Porque não é possível, tudo perdão, perdão. Aí eu entrava na outra casa, o perdão. Aí eu estava ali o palestrante falando sobre perdão. Eu falei assim, gente, eu acho que isso é um recado para mim. Isso tudo que eu fiz aqui, que não tinha nada a ver com perdão, gente, o estudo que eu tinha feito. Não é para fazer isso. Eu tenho que fazer um estudo sobre o perdão. E por que será que eu tinha que fazer um estudo sobre o perdão? Para os outros? Era para mim. Eu estava passando por um momento desafiador. Eu falo que é desafiador porque a gente deve evitar essa palavra difícil, sabe? A palavra difícil é extremamente negativa. A palavra difícil é pesada. Quando a gente fala assim, eu tenho uma mãe difícil, pesa. Eu tenho um marido difícil, é pesado. Meu trabalho está muito difícil. Aquilo pesa, é negativo. Quando a gente fala assim, olha, o meu trabalho é desafiador. A palavra desafio ela é motivadora, é motivacional. Quando você fala, eu tenho um trabalho desafiador, você se sente, sabe, energizado. É um desafio que eu tenho. Então eu parei de falar difícil. Eu estava passando por um momento desafiador na minha vida, em que eu precisava perdoar. E estava difícil, estava muito difícil. Cada vez que eu tentava, que eu pensava no fato, que eu pensava na pessoa, mais raiva eu sentia, mais mágoa eu sentia, mais desejo de vingança eu sentia, mais tudo de ruim eu sentia. E eu falei, é para mim esse estudo. Então, já que é para mim, vamos lá, vamos fazer. E aí eu comecei a estudar o perdão. Não importa quem sejamos ou o que façamos, é na vida familiar e cotidiana que acontece o grande processo da transformação. Então, é na nossa família, são nas relações familiares, são nas relações cotidianas, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, que nós nos polimos, que nós vamos nos transformando, que a gente vai melhorando. O homem é um sujeito social que, por natureza, precisa pertencer a uma coletividade. Quem disse isso? Aristóteles. Então, nos relacionamos a todo tempo e são essas relações que nos ajudam a forjar o ser que somos e que seremos, através das trocas diárias e cotidianas. Então, durante o nosso dia, nós estamos trocando o tempo inteiro. Nós estamos trocando energia, por exemplo. Aqui nós estamos trocando energia. Vocês podem estar aí sentados sem nem estar prestando atenção no que eu estou falando, mas nós estamos trocando energia. E durante o dia, a gente encontra pessoas, conversa com pessoas, aquele famoso troca uma ideia com uma pessoa, não é? É troca ideia mesmo, porque nós estamos trocando informação, conhecimento. E é isso que vai nos construindo. É isso que vai forjando o ser que nós vamos ser amanhã. Essa troca. E Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que Ele nos fez todos diferentes. Por que Ele nos fez diferentes? Para que essa troca possa acontecer. Porque não dá para a gente trocar entre iguais. Por exemplo, quem tem assim mais ou menos a minha idade, né? Eu tenho 55 anos. Quem tem de 50 para frente deve se recordar daquela brincadeira do álbum de figurinhas, né? Que a gente colecionava as figurinhas e a gente ficava rezando para chegar a hora do intervalo, do recreio, para a gente trocar a figurinha com o coleguinha, né?
Então eu tinha lá a figurinha 6, chamava meu amiguinho e trocava com ele. Ó, te dou a 6 que eu tenho repetida e você me dá a 50 que você tem repetida. Ó, legal, trocamos de figurinha. Teria graça se eu trocasse com ele a mesma figurinha? Olha, eu te dou a 6 e você me dá a 6 também? Não. E também assim é na nossa vida. Por isso que nós somos tão diferentes uns dos outros, para que a gente possa trocar, para que a gente possa fazer esse intercâmbio. Intercâmbio de pensamentos, de ideias, de opiniões, de exemplos de vida. Porque muitas vezes a gente olha para o outro, aquele com quem a gente troca, e a gente fala assim, poxa vida, eu queria ser igual fulano. Ter essa paz, essa paciência, esse bom caráter, esse jeito de ser. Tem outros que a gente olha e fala a mesma coisa, só que negativamente. A gente fala assim, nossa, não quero ser igual fulano, não. Procuro não ser igual a ele, não gosto dessa forma como ele age com as pessoas. Para isso serve essa diferença entre nós, para que a gente possa também observar o outro, se reconhecer no outro, e a gente assim fazer as nossas trocas. Temos na família e nos amigos o reencontro de almas, com vários níveis de relacionamento anteriores. Não é verdade? Nós espíritas estudamos e já sabemos. Hoje eu sou filha, amanhã eu posso ser mãe. Hoje eu sou prima, amanhã eu posso ser avó. Hoje eu sou esposa, amanhã eu posso ser filha de novo. De repente aquele que hoje é meu esposo já foi até um desafeto. E nós sabemos que são sucessivas reencarnações que a gente vai tendo nesse círculo familiar e nesse círculo de amizades também que nós vamos fazendo. Então, a família e os amigos são um somatório de sucessivas reencarnações. Somos pais, filhos, irmãos, amigos, primos, aparando arestas, fortificando os nossos laços. Por exemplo, hoje eu estou aqui, alguns de vocês eu já conheço, né? Será que eu já conheço de outras vidas? Será que eu conheci agora? Será que é um encontro certeiro? Ó, Jaqueline tinha que nessa vida conhecer Jorge. Não é? Ou não. Posso conhecer ele há um tempão. Estamos só fortificando os nossos laços. Ou estamos iniciando novos laços. Ampliar a nossa capacidade de amar ou aprender a amar. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós reencarnamos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. É para isso essa vivência. Para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de amor ou aprender a amar. A gente duvido que vocês tenham esse problema aqui, porque como eu já disse, o pessoal de Saquarema é outro patamar. Mas já em Araruama nós temos esse problema. Tipo, eu tenho parentes que eu gosto muito, ele na casa dele ou na minha. Ou tenho aquele parente também, que um parente chega para mim e fala assim, ó, Jaqueline, domingo tem um almoço lá em casa, beleza, ih, que legal. Fulano vai? Vai. Não vai dar para eu ir? Tem um compromisso. Ih, Jaqueline, espiritamente vocês não sabiam não? Muita coisa. Mente às vezes descaradamente, mas dentro da casa espírita finge que não. Dentro da casa espírita, não minto. Mas, na verdade, quando você diz assim, vou ter um compromisso, não posso ir nessa festa, porque, né, fulano tá lá, você não está mentindo. Você tem um compromisso com você mesmo de não se aborrecer. Entendeu? Então não é mentira. Você chega para mim e fala assim, Jaqueline, você não vai? Não vou, porque eu tenho um compromisso. Ah, tá. Se a pessoa perguntar para mim qual é o compromisso, aí complicou, né? Porque eu vou ter que ser sincera. Mas o compromisso é eu não me aborrecer. Todo mundo não tem um parente assim? Então, para que a gente reencarnou com ele, hein? Para que será, hein? Para a gente aprender a amar. E aquele que a gente adora de paixão? Que a gente às vezes fica anos sem ver aquele parente, mas quando encontra, ai que delícia, fulano, que maravilha, ai que saudade, né? A gente chama de paixão. E a gente está aqui então para quê? Para ampliar mais um pouquinho a nossa capacidade de amar.
Aí o Rossandro, vocês conhecem o Rossandro Kisling, né? Ele disse que, vocês sabem que nós somos muito testados, né? Nós espíritas somos testados, né? Somos observados e somos testados. E uma paciente dele resolveu testar ele, né? Disse assim para ele: Rossandro, me explica uma coisa você dentro dessa sua religião aí, né? Se referindo à doutrina espírita. Por que Deus, que você diz, sua doutrina diz, que é tão misericordioso, tão bom, tão perfeito, levou a minha mãe, que eu amava tanto, e deixou aqui o meu pai, que eu odeio? E foi exatamente isso que ele respondeu para ela. Porque a sua mãe você já amava muito, mas o seu pai você precisa aprender a amar. E na minha doutrina, eu te digo, se você não aprender a amar agora, querida, vai reencarnar com ele várias vezes até que tu aprendas a amar. Esse é o grande significado de ampliar a capacidade ou aprender a amar. Isso mesmo. Seres pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Acho tão bonito isso, né? O Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, o Espírito Amigo em Havre, em 1862, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, a paciência. Com esse textinho, deixou 2 recados, né? Um, de que a esmola material não é lá grande coisa. Se você tem e pode doar, você doa. Se você não tem, você não doa. Muito mais meritória é a caridade, que consiste no perdão. Perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho. Ué, foi Deus que colocou no meu caminho essa pessoa que me faz sofrer? Foi Deus que colocou no meu caminho essa pessoa que me magoou, que me feriu, que me deixa às vezes noites sem dormir pensando no sofrimento que me causou? Foi Deus que colocou para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A gente sabe que, infelizmente, nós espíritas, como diz, nós espíritas não, nós seres humanos, né? Como Chico Xavier disse uma vez, a gente, para evoluir, tem que desidratar. Ou desidrata trabalhando, suando, ou chorando. Então, a gente prefere desidratar como? Trabalhando. E é exatamente isso. Porque o sofrimento nos faz crescer. O sofrimento nos faz evoluir. O sofrimento nos mostra a verdadeira face do motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós não estamos aqui a passeio. Nós viemos para cá para crescer, para evoluir. O primeiro obstáculo ao desenvolvimento do processo do perdão é a mágoa. Eu não sei vocês, mas eu acho que a mágoa é uma palavra pesada. Quando a gente fala mágoa, todos nós aqui com certeza temos mágoas. Nenhum de nós aqui pode levantar a mão e dizer, eu não tenho mágoa nenhuma. Todos nós temos. Umas menores, outras maiores, umas feridinhas pequenininhas, outras umas feridas enormes. Mas todos nós temos as nossas mágoas. E a mágoa, ela atrapalha muito o processo do perdão. É muito difícil para a gente perdoar quando a gente está com o coração cheio de mágoa. E a mágoa, ela tem mais a ver com como eu me sinto do que o que verdadeiramente me fizeram. Porque a mágoa tem a dimensão que eu dou a ela.
Sabe um exemplo? Às vezes você chega para uma pessoa e fala assim, nossa, tô tão magoada com fulano. Fulano fez um negócio para mim que eu não gostei, me deixou triste, me magoou. Aí o teu amigo fala assim para você, ué, que besteira. Já fez isso para mim tantas vezes, nem ligo. É assim mesmo, é o jeito dele. Ou seja, aquela pessoa não deu para aquilo aquela importância que eu dei. Porque cada um de nós se sente de uma forma diferente. Cada um de nós pensa diferente. Cada um de nós é mais sensível que o outro, né? Então, às vezes, a mágoa pode ser para mim uma mágoa e para outra pessoa não. Vou contar para vocês uma história rapidinho. Será que dá tempo, gente? Ai, tem que dar. Ai, o Vasco falou que dá, então tá tudo certo. Olha só, gente, vou contar para vocês. Espírita, né? Espírita, brincadeira espírita, gente. A espírita estava indo lá para o Celuz fazer uma palestra. Aí lembrou de um fato que aconteceu durante o dia e que tinha me deixado estressada. Aí eu falei assim pro Robson dentro do carro, indo fazer uma palestra, gente, escuta bem, a pessoa tá saindo de casa com o coração cheio de amor para fazer uma palestra lá no Celuz, olha que legal. Aí chega no carro e fala assim pro marido, tô com uma raiva. Aí o marido vira e fala assim, que isso, Jaque? Tá com raiva de quê? Eu falei, vou te contar o que me aconteceu hoje, hein? Tô por aqui, ó. Aí ele falou, o que houve? Eu falei, olha só, eu fui no Detran renovar minha habilitação, sabe? Aí me penteei, me maquiei, toda bonita para sair na foto, né? Aí cheguei lá, a garota tirou uma foto e eu fiquei horrível na foto. Aí eu falei assim pra menina, querida, gentilmente, você pode tirar outra? Aí ela, não. Aí eu falei, poxa, mas... Você podia tirar outra, não custa, né? É que tu não reparou, não? Tô com o olho meio aberto, outro meio fechado. Não, senhora, não posso. Aqui tá muito cheio. Se eu ficar fazendo a foto até a senhora gostar, entendeu? Não tem como, não. Vai essa aqui mesmo, tá? E não posso fazer outra, não. Gente, quase que eu joguei 40 anos de espiritismo no lixo. Pensei tanta coisa. Não desejei nenhum mal a ela. Desejei só o seguinte, minha filha, um dia tu vai ter 55 anos, tu vai ficar feia pra caramba na foto da tua carteira, tu vai andar com a tua carteira 5 anos escondida, sem querer mostrar pra ninguém, se o guarda te parar na rua, tu vai preferir falar que não tem habilitação do que mostrar aquela foto, mas tu vai ver só se tu não vai, porque eu te perdoo, mas Deus está vendo o que você está fazendo comigo. Ai, gente. Aí quando eu contei aquilo pro Robson, o Robson olhou assim pra minha cara, com aquela cara assim, tipo, essa mulher tá doida, né? Como é que pode uma bobeira dessa ter tirado o meu prumo durante o dia? De eu ter ficado com raiva, gente. De eu ter vontade de socar a garota. Gente, eu fiquei com vontade, porque eu fiquei numa ânsia, sabe? Porque eu falava assim pra ela, mas por favor, ela, não. Sabe? Eu falei, gente, qual é o problema dessa menina? Né? É pessoal isso, né? Então, vocês veem, aquilo me magoou, me chateou profundamente até hoje. Qualquer lugar que eu vou pedir minha identidade, eu dou a minha carteira, minha identidade comum, gente. Eu não dou minha habilitação porque a foto é uma coisa horrível. Depois eu posso até mostrar para vocês vão concordar comigo. Então me magoou, me chateou, me tirou do prumo, fez eu esquecer de tudo que eu tinha estudado 40 anos, cada coisas que eu pensei em falar para ela, né, impublicáveis aqui, né. Então, aquilo ao Robson seria... O Robson não ia nem ligar, gente. Se ele saísse de cara torta, de cabelo despenteado, do jeito que fosse, ele não ia ligar. Né? Mas aquilo me magoou profundamente, eu fiquei chateadíssima. Aí depois, uma outra vez, eu tive que ir lá no Detran, né, acompanhando a minha filha, e vi a menina lá, e mostrei pra minha filha, ó, aquela ali que eu não quis. Que besteira, gente, que bobeira, né? Mas é isso, a gente vai dar uma importância, às vezes, que não existe, que para o outro é uma besteira, né? A mágoa acontece no passado, inviabiliza o meu presente e destrói o meu futuro. É verdade, sabe por quê? Porque vocês já ouviram pessoas que já passaram por mais de um casamento? E a pessoa fala assim, nunca mais me caso na minha vida.
fui muito infeliz, me divorciei, fui muito infeliz, nunca mais eu me caso. Aí o outro também fala assim, eu tive um amigo que eu me dediquei, eu era o melhor amigo dele, tudo eu fazia por ele, e ele foi desleal. Nunca mais quero ter um amigo assim, nunca mais vou abrir as portas da minha casa para um outro amigo. E aí a pessoa está perdendo o quê? A oportunidade de viver um presente feliz e ter um futuro legal, né? Conhecer um novo companheiro ou uma nova companheira, ter um novo amigo, porque está preso lá naquelas mágoas do passado, né? Então não me caso mais, não quero mais amigos, não quero mais ninguém na minha casa. Então a mágoa é isso. Quando a gente permite que ela fique dentro da gente, ela consegue fazer isso com a gente. Analisar a trajetória completa do relacionamento e não a fotografia do momento da mágoa. Por quê? Porque a gente tem mania de fazer isso quando alguém magoa a gente. Quando alguém magoa a gente esquece de tudo de bom que a pessoa já fez pra gente. A gente esquece de tudo que às vezes a pessoa já ajudou a gente, já nos ajudou no crescimento, já nos ajudou às vezes até materialmente. A gente apaga tudo da nossa mente e a gente só pensa na ferida que ela nos causou, esquecendo das coisas boas. E isso é analisar a trajetória do relacionamento. Não, peraí, fulano me magoou, me deixou triste, me deixou. Mas também já me fez muita coisa boa, já me trouxe momentos felizes. Como eu falei do primeiro do casamento, né? As pessoas às vezes se divorciam, o primeiro casamento não dá certo, mas o casamento não foi a vida inteira ruim. Houveram momentos bons, felizes. A partir de um certo momento deixou de dar certo. As amizades também são assim, né? O cérebro não sabe distinguir passado e presente. Vocês sabiam disso? Que o cérebro da gente... Gente, eu vou beber um pouquinho d'água. Essa aqui não é tia minha, né, gente? Gente, vocês conhecem o Walter Silva, palestrante? Então, ele foi lá na Secamp uma vez fazer uma palestra, aí ele falou o seguinte, que no começo, né, ele ficava muito nervoso e tal, aí, que ele descobriu a manha, né? Toda vez que ele ficava nervoso, ele falava, gente, um minutinho, aí, se ele esquecesse alguma coisa, um minutinho, gente, que eu vou só beber uma água aqui, aí ele falava que bebia água pensando, meu Deus, o que eu tinha que falar mesmo, hein? E agora, hein? E agora que eu esqueci... Aí toda vez que eu estou fazendo um estudo, eu vou beber água, eu lembro dele, gente. Porque ele falou que tem um estudo que ele fez, que ele bebeu 2 litros de água e não conseguia lembrar. Vamos lá. Então, vamos lá. O cérebro não sabe distinguir passado e presente. O cérebro da gente prega umas peças. Quer ver uma brincadeira que a gente faz, que vocês vão sentir? Não pensa no elefante branco. Todo mundo pensou no elefante branco. Não é verdade? O cérebro ele faz isso com a gente. O cérebro não entende muito bem o que é dor passada e o que é dor atual. Então, se a gente lembra, por exemplo, de uma dor física muito grande que a gente sentiu há um tempo atrás, uma dor assim física que você pensa e você fala assim, nossa, quando você pensa nela, parece que a dor volta. Não é verdade? Alguém já passou por isso? De sentir uma dor física tão grande que quando lembra dela parece que dói de novo? E quando essa dor é emocional? Quando a gente lembra de um momento em que alguém nos magoou, nos feriu, nos fez chorar, e que a gente lembra e parece que a pessoa está fazendo tudo de novo, porque a dor volta toda de novo. A gente sente tudo aquilo de novo. Porque o cérebro não está entendendo que aquilo já foi. E aí o Cássio Nascimento, uma vez fazendo uma... Cássio Nascimento, vocês também conhecem, né? Fazendo uma exposição lá, ele disse o seguinte, gente, muito interessante, que para cada 1 minuto de cólera, sabe o que é cólera, né, gente? Aquele momento que a raiva sobe, que você fica tudo assim, preto na frente. Para 1 minuto de cólera, a gente precisa de 6 horas para reorganizar o organismo, as energias, o bom funcionamento das células. Aí você imagina você carregar a mágoa que te fizeram há 1 ano atrás. E tu te lembra dela toda semana. Aí tu tem uma mágoa que te fizeram há 5 anos atrás. E tu lembra toda semana. Aí tu lembra de uma mágoa de 20 anos atrás.
que a gente está fazendo com o organismo da gente? Totalmente desequilibrado, desorganizado. Aí sabe o que acontece? Começa a aparecer as doenças. E a gente fala, nossa, eu não sei por que isso aconteceu comigo. Eu me cuido tanto. Mas aquilo que a gente ficou remoendo, jogando aquelas enzimas negativas para dentro do nosso organismo, nos adoeceu. Somos um ser imperfeito criado por um ser perfeito. Então, Deus, na sua perfeição, criou a todos nós, né? Criou todos nós iguais. Mas somos todos imperfeitos. E Deus não deixa de nos amar por sermos imperfeitos. Cada um de nós tem as suas imperfeições e nem por isso Deus nos deixa de amar. Porque Ele sabe, Ele confia na criação dEle. Ele sabe que um dia todos nós seremos anjos, já dizia Beto Melo. Então, a gente sabe que fomos criados lá do átomo. Do átomo ao arcanjo é um espaço enorme, não é? Estamos mais perto lá do átomo do que do arcanjo, obviamente. Mas nós vamos ser arcanjos, sim. E Deus confia no trabalho dele, Ele sabe que seremos. E Ele nos ama infinitamente com todos os nossos defeitos, porque Ele sabe que um dia nós vamos conseguir evoluir e sermos perfeitos, perfectíveis. Como eu, então, tão imperfeita, posso julgar o meu irmão, a imperfeição do meu irmão? Se eu sou tão imperfeita quanto ele, tenho defeitos talvez até piores que o dele, então vamos desenvolver em nós a habilidade de aceitar as pessoas como elas são. É fácil? Não, mas a gente quer que os outros aceitem a gente, né? A gente quer ter o nosso temperamento, a gente tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim mesmo e tal, e tem que me aceitar assim, vai ter que me engolir igual o Zagalo, né? Mas a gente não quer aceitar o outro do jeito que ele é, mas a gente quer ser aceito, né? E aceitar o outro como ele é um evento libertador. Aceitar o outro como ele é um evento libertador. Sabe por quê, gente, que aceitar o outro como ele é um evento libertador? Porque nós criticamos demais o outro. Nós idealizamos demais o outro. Nós nos frustramos demais por causa do outro. Então, quando a gente aceita o outro como ele é, a gente não critica mais, a gente não idealiza mais e a gente não se frustra mais. A gente aceita ele como ele é. Vocês já viram aquele filme Avatar? É uma animação do Avatar. No filme, eles não falam eu te amo. Eles falam eu vejo você. Por que será? Será que eu vejo você mais do que eu te amo? Muitas vezes é. Porque muitas vezes eu te amo é fácil dizer. Mas eu vejo você, eu vejo as suas dores, eu reconheço em você o seu sofrimento, eu reconheço em você os seus defeitos, mas eu também vejo em você as suas qualidades. É muito mais do que eu te amo, né? E quando não perdoar é muito cômodo? A comodidade de transferir a culpa da minha infelicidade para o outro. Então eu não vou perdoar, sabe por quê? Porque se eu perdoar, as pessoas primeiro vão dizer assim, Jaqueline perdoou porque ela aceitou de boas o que fizeram com ela. Ou então vão dizer assim, olha, Jaqueline já perdoou, é como se ela estivesse passando a mão na cabeça da pessoa que fez aquilo com ela. E essa não é a verdade, não? E aí, o perdão, quando a gente sente a dificuldade de perdoar, né? Quando a dor é muito grande, porque a gente está aqui brincando, rindo, falando de coisas às vezes bobas, como eu contei do dia a dia, mas existem mágoas muito profundas. E que para a gente perdoar, como eu contei para vocês lá no início da palestra, do estudo, que eu estava num processo, que eu precisava perdoar uma certa pessoa. Vocês vão perguntar para mim, aí, Jaqueline, depois de apresentar esse estudo 13 vezes, você já perdoou? E eu vou dizer para vocês, não. Sabe por quê? Porque perdão é processo. Perdão é processo.
Você começa fazendo como se fala, um ensaio, sabe como é que é? Quando você pensa na pessoa, você já não tenta não pensar na pessoa. Aí se você pensa na pessoa, você tenta não pensar no que ela te fez. E aí, se você pensa na pessoa e no que ela te fez, você tenta não sentir raiva daquilo. E se você pensa na pessoa e lembra do que ela te fez e continua sentindo raiva daquilo, você pelo menos tenta não desejar para ela nenhum mal. Olha, é processo. Até que um dia você vai falar assim, tá tudo certo, segue tua vida, né? Procure não fazer para mais ninguém o que tu fez para mim, eu quero que tu seja feliz. Isso é perdoar. Então, a gente, às vezes, quando está muito difícil, a gente pede ajuda para Deus, para a espiritualidade amiga, o nosso anjinho da guarda, nosso espírito protetor. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Está lá em Mateus. 2 recadinhos aí também, né, gente? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com o teu irmão. Porque alguém com um coração cheio de mágoa, de raiva, de tristeza, de desejo de vingança, consegue amar verdadeiramente outra pessoa? Se o coração está cheio de coisa ruim, como pode? E aí ele diz, vai lá e se concilia depressa com o teu irmão, enquanto você está a caminho com ele. E qual é o caminho, gente? É aqui enquanto estamos encarnados. Nessa oportunidade que nos foi dada da reencarnação. É a oportunidade que nós temos de pedir perdão e de perdoar aos que nos fazem sofrer. Não é quando a gente desencarna, achar que vai abrir um véu assim, e eu vou ficar super esclarecida, e vou falar, nossa, entendi tudo agora, vou lá falar com fulano e dizer para ele que eu o perdoo. Não é, é aqui. É aqui nesse mundinho, em que a gente está com esse corpinho aqui pesado, né? Alguns pesadinhos assim igual o meu, outros um pouquinho mais leve, mas nós estamos aqui encarnados no mundo, que nós estamos assim, ó, pesados, o corpo pesado, um corpo que atrapalha demais a nossa evolução, é uma luta diária com esse corpo, para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir crescer. Mas é aqui que a gente tem que exercitar o perdão. Perdoar não significa abrir as portas da convivência. Sabe por quê? Porque às vezes laços de confiança foram quebrados. A gente perdoa, a gente não sente mais raiva, a gente não deseja o mal, a gente não quer que o outro sofra também. Mas a gente nem por isso consegue abrir a porta da casa e puxar a cadeira e mandar sentar. Isso não tem nada a ver com perdão. Porque às vezes o elo da confiança precisa ser reconstruído. E aqui, gente, eu não vou nem ler, mas vou citar para vocês onde está. É o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma explicação maravilhosa, né? Sobre essa confusão que a gente faz, né? Ele diz ali, ó, entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Amar os vossos inimigos, né? Não pretendeu Jesus assim falando que cada um de nós tenha para com o nosso inimigo o mesmo carinho e afeto que nós temos para com o nosso amigo. Depois vocês leem lá o capítulo 12, porque ele é bem extenso. Perdoar também não é aprovar o comportamento do outro, como eu já disse, né? Aquela sensação que a gente tem de que não posso perdoar, senão as pessoas vão achar que eu aprovei o que a pessoa fez. Não é isso. E o perdão é libertador. Por que o perdão é libertador, gente? Porque a gente tira a raiva, a mágoa, esses sentimentos todos ruins que ficam dentro da gente, que é lixo. É lixo que colocaram dentro da gente. Perdoar é jogar fora o lixo que o outro depositou dentro de nós. Nos despojando da mágoa, do ressentimento, da raiva, do desejo de vingança. É liberdade, é nos libertarmos. Porque quando a gente tira tudo isso de ruim de dentro da gente, a gente abre espaço para sentimentos bons entrarem. Para o novo entrar, o velho tem que sair. E quando a gente se livra de tudo isso, a gente se liberta. E aí eu trouxe para vocês, eu não vou cantar, gente, aliás, eu vou até explicar uma coisa para vocês. Geralmente, né, nos nossos estudos, eu abro com música, né? Eu peço o Robson para cantar, né, amor?
e para abrir o estudo e encerrar o estudo com música. Só que o meu amor está com sinusite, está desde ontem assim, com a gargantinha, né, Momô, doendo, né? Aí por isso que hoje não teve música, vou ficar devendo, tá? Mas essa música, de qualquer forma, eu não ia cantar. Mas, como eu disse, quem tem a minha idade ou um pouquinho mais, conhece a Vanusa, né? Vocês sabem a Vanusa, aquela do hino nacional, né? Não vamos falar nisso. A Vanusa, cantora, tá bom? Ela fez essa letra no momento realmente de um sofrimento que ela estava passando, né? De uma separação que ela estava passando. E o Sérgio Sá fez a melodia. E ela diz: hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos, que ressentimentos tolos. Fazer limpeza no armário e retirar traças e teias e angústias da minha mente. Parar de sofrer por coisas tão pequeninas. Hoje eu vou mudar. Vou parar de dizer não tenho tempo para a vida que grita dentro de mim. Me libertar. É isso que a gente faz quando a gente perdoa. A gente limpa as gavetas internas do nosso coração, dos nossos sentimentos. A gente consegue jogar tudo que está ruim dentro das nossas gavetas, que é velho, que a gente não usa mais, que já estão cheios de traças, a gente joga fora e substitui por sentimentos bons. A gente joga o lixo que botaram na gente no lixo. Porque quando a gente devolve, é vingança, não é jogar fora. E por que o perdão é a senha mágica de 6 letras? Porque Jesus, nosso irmão querido, né? Nosso irmão maior, ele veio e nos trouxe uma lista, vamos falar assim em português, cara, uma lista de bom comportamento, né? Olha, vocês querem ser bem comportados? Aqui a lista. Mas ele não só mostrou a lista, ele exemplificou. Ele mostrou com exemplo, e a gente sabe que palavras ensinam, que exemplos ensinam mais que palavras, né? Que as palavras ensinam e os exemplos arrastam. E Deus, quando ele nos criou, ele abriu uma poupança para cada um de nós. Para cada filho que ele criou, ele deu de presente uma poupança. Deus, nosso Pai, nosso Criador, misericordioso. E nessa poupança ele depositou tudo de bom. Ele depositou muitas alegrias, muita saúde, família feliz, prosperidade, felicidade no trabalho, felicidade na família, felicidade com os amigos. Tudo que vocês possam imaginar que um pai pode querer para um filho de bom, Deus colocou na nossa poupança. Só que Deus falou assim, olha só, tu só pode sacar tudo de bom que está nessa poupança quando tu completar a tua maioridade. E sabe quando a gente completa a maioridade? Quando a gente aprende a perdoar. Porque quando a gente aprende a perdoar, como eu disse, a gente joga esses lixos todos fora e a gente permite que o universo nos presenteie com as coisas boas que o universo tem para nos oferecer. Que é justamente essa poupança que Deus lá deixou guardada, 7 chaves para a gente. Para que a gente aprendesse a perdoar e usar o perdão como a senha para resgatar isso tudo. E sentir tudo isso de bom dentro do coração, de felicidade, de amor. Substituindo tudo isso de ruim que a gente sente quando a gente não perdoa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não vamos terminar com música porque, como eu falei, marido não tá legal, não tá dodói. Mas eu espero ter mandado meu recado e eu vou falar uma coisa para vocês. Esse estudo, eu já fiz 12, hoje é a 12ª vez que eu faço numa casa física, mas eu já fiz também pela internet, né? Para uma casa lá, teve União de Espírita. Cada vez que eu faço é diferente. Sabe por que é diferente? Vocês podem entrar lá na Web TV e ver. Tem umas 4 ou 5 gravações. Porque cada vez que eu faço esse estudo, um pouquinho mais eu aprendo.
E além de eu aprender um pouquinho mais, a gente sabe, a gente sente o que é para falar e o que quem está aí sentado precisa ouvir. E eu tenho certeza absoluta que hoje o recado que eu dei foi para alguém que está aqui sentado e precisava ouvir. Muito obrigada por vocês terem a paciência de me ouvir.